Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Despertar da Abundância. Como preparar sua vida para a divina riqueza? Será que é possível? Será que é possível entrar em contato com toda a abundância que existe no universo? Será que isso é para você? Ou será que algumas pessoas nascem com o destino de serem pobres e nada do que elas fizerem vai poder mudar a realidade delas? E outras nasceram em berço de ouro, e aí tudo fica fácil, tudo fica simples, e não há nada que a gente possa fazer para mudar o nosso destino. Será que Deus quer algumas pessoas pobres, miseráveis, sofrendo, vivendo a escassez, e outras ricas, abundantes, vivendo prosperidade? Ou será que existe uma maneira, uma forma de mudar a nossa vida, o nosso destino, o nosso contato com a abundância, com a prosperidade, com a possibilidade de ter uma vida com tranquilidade e não uma vida escassa? Olha, eu vou contar um pouquinho da minha história durante esse treinamento online e gratuito que você está tendo possibilidade de participar, o Despertar da Abundância. Agora eu já esclareço que são 3 aulas inéditas, super especiais, que eu fiz com todo carinho para você, mas não é para curioso, é para gente realmente comprometida. Por isso, as aulas ficam no ar durante o período que estiver acontecendo o Despertar da Abundância, essas 3 noites, e depois eles saem do ar. Não é para curioso, não é para gente que se inscreveu e que depois não aparece porque foi assistir novela, porque foi numa festinha, porque foi fazer uma outra coisa e que não está comprometido de verdade com a sua transformação. E por que eu faço isso? Porque eu acredito que todos nós podemos mudar o nosso destino, todos, sem exceção. Eu acredito num Deus da abundância, num Deus da prosperidade, que é dono de todas as riquezas do universo e que disse que nós somos os filhos muito amados, os herdeiros de Deus. Só que ele é o Deus do livre-arbítrio. Ele nos dá liberdade de escolha. E se você escolhe continuar sua vidinha mais ou menos, sua vidinha miserável, sua vidinha que não flui da maneira como você gostaria, não tem jeito, que nada vai mudar isso, nem Deus. Por quê? Ele tem poder para mudar? Tem, mas ele te dá a liberdade de escolha. E se você está fazendo a escolha de continuar prisioneiro às coisas que estão travando a sua vida, ele não vai mudar isso. Essa escolha de fazer caminhos diferentes é sua. E durante o Despertar da Abundância, nessas 3 noites, nós vamos trabalhar isso. Eu vou te ajudar com exercícios práticos, te ensinando como é que funciona a nossa mente, as nossas emoções, a nossa espiritualidade, para que você se conecte com a fonte de todas as coisas. Não é simplesmente ir na igreja, porque senão todo mundo que vai para a igreja toda semana, todo mundo que vai para a igreja todo dia, seria milionário. E você sabe que não é o caso. Provavelmente você tem um contato muito próximo com Deus, mas talvez você ainda não conseguiu toda a prosperidade que você gostaria. O que está faltando? Será que Deus está te provando? Ou será que tem coisas que você tem que mudar na sua maneira de pensar, de sentir e de agir para que a sua realidade possa mudar? Eu vou te falar um pouquinho da minha história e vou te falar que eu mudei a minha realidade, eu mudei completamente a história da minha vida e a história da minha família, das pessoas que estão vindo depois de mim, da próxima geração, porque eu quebrei com vários padrões das gerações anteriores que precisavam ser quebradas para que a minha história mudasse. E eu vou te ensinar o caminho das pedras, eu vou te ensinar como fazer isso na sua vida também. Eu preciso que você prepare papel e caneta, porque nós vamos fazer exercícios práticos, e é muito importante anotar. Quando você anota, você aumenta em até 60% a sua possibilidade de transformar em realidade aquelas coisas que você anotou. Por isso, é tão importante, quando eu sugeri os exercícios aqui, realmente faça, realmente coloque em prática. Faz mais de 32 anos, está fazendo 33 anos que eu desenvolvo pessoas. Eu já treinei até hoje mais de 800 mil alunos. Então, eu tenho uma caminhada longa, uma trajetória longa de já ter ajudado muita gente. Você não está aprendendo com alguém que leu um livro e resolveu dar um curso. Você não está aprendendo com alguém que começou a dar treinamento o ano passado. Você está aprendendo com alguém que tem 33 anos de trajetória. Mais de 800 mil alunos treinados. Ninguém na internet, das pessoas que dão treinamento online,
tem tanto tempo de caminhada no mundo do autodesenvolvimento quanto eu. Pode checar, ninguém. Eu estou há muito tempo nessa missão de desenvolver pessoas. E por isso eu me sinto tranquila de saber que eu posso te ajudar. E eu fiz esse caminho de uma vida de pobreza para uma vida de muita abundância. Hoje eu faço mais de 6 viagens internacionais por ano. Hoje eu tenho a vida dos meus sonhos. Hoje eu consigo viver da maneira como eu gostaria. E eu não estou falando só de abundância financeira, eu estou falando de prosperidade em todas as áreas, no casamento, um casamento de 26 anos, uma família feliz, as coisas funcionando da maneira como precisam ser e como podem ser, graças a coisas que eu aprendi. Várias delas quebrando a cara, várias delas tentando os caminhos errados, só que eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória. E hoje eu posso te ensinar atalhos, porque talvez você não tenha 33 anos pela frente para aprender tudo que eu demorei esse tempo para aprender, os cursos que eu fiz, pós-graduação, mestrado, doutorado nos Estados Unidos. Teve toda uma trajetória de aprendizagem, tanto na teoria quanto na prática, que você pode encurtar caminhos e ganhar tempo. É exatamente isso que a gente está fazendo nessas 3 noites do Despertar da Abundância. Então, eu vou compartilhar com você alguns slides aqui e quero te dizer que na aula de hoje nós vamos trabalhar desvendando a energia da riqueza e da prosperidade. E qual é o nosso objetivo com a aula de hoje? Transformar sua mentalidade para uma vida de abundância e liberdade financeira. Sim, tudo começa com a mentalidade. Enquanto você não muda a sua mente, e você vai ver vários autores que eu vou trazer na aula de hoje que falam a mesma coisa, então não é só a Márcia Luz que está falando, eu vou compartilhar com você vários autores que mostram que você precisa mudar a mentalidade para que você mude a sua vida. Isso é muito importante e é exatamente esse objetivo que nós vamos trabalhar hoje. E quero te dizer também que todo esse conteúdo que você vai ver nessas 3 aulas vem da minha formação, da minha mentoria Divina Riqueza. Desbloqueie a prosperidade em todas as áreas da sua vida com a conexão espiritual certa. Mais para frente, hoje ainda, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Divina Riqueza e, inclusive, eu vou te falar como você pode ter possibilidade de ser um dos meus alunos, de participar dessa mentoria de 1 ano de acompanhamento. Mas a Divina Riqueza ensina exatamente esse caminho. Como é que a gente consegue ser próspero? E eu não estou falando só de ganhar dinheiro, eu estou falando da vida prosperar em todas as áreas, com a conexão certa com Deus. Então, sim, a Divina Riqueza é uma mentoria para quem acredita em Deus. Ateu pode fazer também? Pode, não tem problema nenhum. Eu não proíbo as pessoas de participarem, mas você precisa ter clareza de que nós vamos trabalhar na Divina Riqueza a questão da espiritualidade. Aqui no Despertar da Abundância nós também vamos trabalhar isso. Então, se isso não fala a sua linguagem, talvez não seja para você. É importante você saber que o que nós vamos trabalhar, tanto aqui no Despertar da Abundância, nessas 3 noites, como depois, se você decidir dar o próximo passo e entrar na mentoria Divina Riqueza, onde eu vou te acompanhar por 1 ano, e depois vou explicar de que maneira isso vai acontecer, você precisa validar a importância dessa conexão com Deus, ou seja lá qual for o nome que você dá para isso, energia da mente, energia do universo, poder do cosmos, o nome pouco importa, mas é importante você saber que essa é a base que a gente vai trabalhar aqui. Como a sua conexão com Deus, com a fonte de toda a riqueza, faz com que essa riqueza possa se materializar na sua vida. Essa é a base que nós vamos trabalhar. Tá claro isso para todo mundo? E eu vou contar um pouquinho, então, da minha história. Deixa eu mostrar para vocês uma foto minha na adolescência. O meu pai e a minha mãe, ambos já faleceram. A minha mãe recentemente, mas eles foram pilares muito importantes na minha vida. Essa aqui também sou eu fazendo pose, eu devo ter mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, e eu ali em cima do leão, lá em Santos, eu morei em Santos na minha infância, eu devo ter 1 aninho e pouco, talvez, nessa foto, junto com meu pai, com pose de galã também. Bom, se você me perguntar, Márcia Luz, você veio de uma família próspera? Você sempre teve abundância financeira? Não.
Meu pai era estivador do Porto de Santos, ganhava 2 salários mínimos. A minha mãe era dona de casa, não trabalhava fora. A gente morava em apartamento alugado, não por escolha. Hoje em dia, meu filho e minha nora, por exemplo, fizeram a escolha de morar em apartamento alugado. Eles podem comprar uma casa própria, se eles quiserem, mas eles fizeram a escolha porque acham que o dinheiro rendendo é mais interessante do que colocar num imóvel. Na minha geração, ter casa própria era meio que sagrado. Na geração dos meus pais, nem se fala. Mas o meu pai e a minha mãe só conseguiram comprar o primeiro apartamento deles quando meu pai se aposentou. Com o dinheiro da aposentadoria, eles deram entrada no BNH, na Coab, que financiava apartamento em 30 anos, prestação pequenininha, um apartamento muito pequenininho, que era chamado de pombal, inclusive, porque parecia um pombal mesmo, vários prédiozinhos iguais, bem pequenos, e foi lá o primeiro apartamento que eu morei, que era próprio. E isso eu já tinha 15 anos de idade, quando meu pai se aposentou e a gente mudou de Santos para Florianópolis, e aí a gente conseguiu comprar o apartamento do BNH em Florianópolis. Até então, meus pais moravam em apartamento alugado, não por escolha, mas por não darem conta de ter uma casa própria. Assim como a gente não tinha carro, eu só andava de carro nas férias, quando eu vinha para Florianópolis, para a casa do meu tio, que eu considerava rico porque ele tinha uma Brasília amarela. Imaginem, Brasília amarela era assim o máximo, porque durante todo o ano eu só andava de ônibus. Eu estudava numa escola municipal, escola pública, em Santos, auxiliadora da instrução, num bairro pobre chamado Macuco, que depois virou Estuário, um bairro realmente muito simples. E foi nesse mundo que eu vivi, e foi nesse mundo que eu cresci. Quando eu fui fazer vestibular, bem depois, eu sabia que eu tinha que estudar muito por conta própria. Eu consegui apostilas emprestadas de alguém que tinha feito um cursinho pago, porque eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho. Então, eu precisava me virar com estudo dentro de casa para fazer o vestibular. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, meus pais não queriam, porque eles queriam que eu me dedicasse ao estudo para eu ter um destino diferente, mas eu me comprometi com os meus pais a não baixar as notas. Eu era a primeira aluna da sala, não porque eu fosse a mais inteligente, não era não, eu só era esforçada. E aí eu tinha notas altas e eu me comprometi a continuar tendo essas notas mesmo trabalhando. Por que eu queria trabalhar? Porque eu sentia que eu tinha que construir minha trajetória. Meus pais não me pressionavam para fazer isso, embora meu pai ganhasse pouco, a gente conseguia viver, eu nunca passei fome, eu não passei uma vida de miséria, com 2 salários mínimos a gente conseguia dar conta de viver, andava de ônibus, eu ganhava um brinquedo por ano no Natal, mas era uma vida feliz. Aliás, eu não sabia que eu era pobre, porque como os meus amiguinhos na escola eram todos mais ou menos da mesma classe social, para mim aquela era a vida normal. Só quando eu vinha para a casa do meu tio em Florianópolis, que tinha a tal da Brasília amarela, é que eu percebia, tem gente que tem uma condição financeira diferente da minha, mas isso não me fazia me sentir pobre. E eu sempre tive muitos sonhos. Desde criança, o meu sonho era conhecer a Disney. Hoje em dia, muita gente sonha com conhecer a Disney, porque se fala muito de Disney na TV. Mas naquela época, não se falava em Disney, não tinha excursão para Disney há 40, quase 50 anos atrás. Mas eu tinha esse sonho, o sonho eu nem sabia de onde tinha vindo. E minha mãe achava besteira, imagina, se um dia filha de estivador vai poder ir para a Disney. Mas eu dizia, se eu não realizar esse sonho e eu morrer antes disso, não vão conseguir me enterrar, eu vou ficar com a mão para fora do caixão, porque eu quero muito realizar esse sonho. Sim, eu realizei esse sonho depois que eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal e fui trabalhar na Caixa Econômica, e aí fiz concurso interno dentro da Caixa para ser instrutora da Caixa, e começou a minha vida dando treinamentos, isso há 33 anos atrás, e aí eu pude realizar meu sonho. E naquele dia, quando eu estava na frente do Castelo da Cinderela, realizando meu sonho dourado, há 33 anos atrás, eu estava muito emocionada. Eu lembro que eu chorava muito. E foi tão emocionante que quem estava em volta ali era Réveillon, e o Mickey e os personagens estavam em cima do palco, na frente do castelo, fazendo contagem regressiva para dar primeiro do ano, né, meia-noite. Quem estava em volta chorou emocionado de ver a minha emoção. E eu pensava assim, se eu realizei o meu maior sonho, o sonho mais maravilhoso de todos, qualquer coisa que eu quiser a partir de agora, eu vou realizar.
E naquele momento eu me senti muito grata a Deus, grata por eu estar realizando uma coisa tão rara, que eu não conhecia ninguém do meu círculo de amizade que já tinha realizado, nenhum familiar, nenhum amigo. Eu me senti privilegiada naquele momento. E eu fiz uma promessa na frente do Castelo da Cinderela, na frente do Mickey Mouse, com os fogos estourando no Réveillon. Eu prometi que enquanto Deus me desse forças, eu continuaria a ajudar pessoas a realizarem seus sonhos também. E é por isso que nós estamos aqui hoje, eu e você, porque eu me comprometi com você, mesmo sem saber que você existia, há 33 anos atrás, quando eu estava realizando meu sonho mais dourado. Eu me comprometi a fazer tudo que tivesse ao meu alcance para poder te ajudar a realizar seus sonhos também. E o Despertar da Abundância é exatamente mais um dos meus treinamentos gratuitos para poder te pegar pela mão e te ajudar a realizar seus sonhos, assim como eu estou realizando todos os meus sonhos. A cada ano eu realizo mais alguma coisa especial, mais alguma coisa mágica que eu consigo colocar em prática com a ajuda de Deus, com essa conexão com o Altíssimo e com as coisas que eu vou te ensinar durante essas 3 noites do Despertar da Abundância. E como eu te falei, não é só eu que estou dizendo as coisas que eu estou te ensinando aqui. Você já deve ter ouvido falar de Napoleão Hill, um grande nome do desenvolvimento humano, e ele diz: o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Olha que poderoso isso, minha gente. Qualquer coisa que você quiser e puder conceber e acreditar, você pode alcançar. E não é só Napoleão Hill que nos fala isso, não. Vamos trazer mais um autor, o Joe Vitale, que você já deve ter visto no filme ou no livro O Segredo. Ele diz o seguinte: a abundância é um processo de deixar ir aquilo que nos limita. Olha que curioso. Abundância não é trazer para a sua vida dinheiro, não é trazer para a sua vida bens materiais, é deixar ir o que te limita. Porque se você não tiver coisas que te limitam, que limita a sua vida, a sua natureza é ser próspero. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade. Então, o natural não é você ser pobre. O natural é você ser próspero. O natural não é você ser doente. O natural é você ser saudável. O natural não é você ser uma pessoa solitária que sofre de solidão. O natural é você viver um grande amor. E por que, então, que está havendo falta na sua vida? É porque existem coisas que estão te atrapalhando. E o que você precisa fazer? Você precisa, vamos voltar aqui para o Joe Vitale, deixar ir aquilo que está te limitando. E é exatamente isso que nós vamos fazer nessas 3 noites do Despertar da Abundância. Como é que a gente começa esse processo? Identificando as crenças limitantes e a sua relação com o dinheiro. Como é a sua relação com o dinheiro? Quais são as crenças que existem dentro de você? E para a gente introduzir esse tema e começar a pensar sobre as crenças limitantes e a relação com o dinheiro, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que o dinheiro traz felicidade? Sim ou não? E por quê? Eu sei que a pergunta é cabeluda. Eu sei que a pergunta pode suscitar várias ideias na sua cabeça. O dinheiro traz felicidade? Sim ou não? E por quê? Responde aí no chat para mim. Se você considera que o dinheiro traz felicidade, se você disser sim, me diga por que você acha que o dinheiro traz felicidade. E se você disser não, me diga por que o dinheiro não traz felicidade. E eu sei que vai ter gente que vai dizer depende. Mas a pior atitude que a gente pode ter é ficar em cima do muro, porque depende é não se posicionar perante a vida. E como a gente quer começar a conversar sobre suas crenças limitantes, sobre como funciona a sua mente, é bem importante você responder essa pergunta. Então, enquanto eu tomo uma aguinha aí, responde para mim. O dinheiro traz felicidade? Sim ou não? E por quê? Tem que justificar a sua resposta. Por que sim ou então por que não? Estou vendo aqui que o povo começou a responder. Algumas pessoas estão dizendo sim e estão explicando por quê. Algumas pessoas estão dizendo não e estão explicando por quê.
Algumas pessoas, como eu previa, já estão aí no time do Depende. Bom, vamos lá, gente. Eu escutei por muitos anos durante a minha vida, e eu vou citar várias vezes a minha mãe e meu pai, e por favor, não me entendam mal, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu acho que eu tive os melhores pai e mãe que eu podia ter tido na minha vida. Eles me ensinaram caráter, eles me ensinaram moral, eles me ensinaram valores, eles me ensinaram a ir atrás dos meus objetivos. Eles não me atrapalharam, e isso já é um caminho muito importante. Eu não lembro em nenhum momento da minha vida da minha mãe dizendo: para com isso, Márcia, a gente é pobre, esse tipo de sonho não é para você. Eu não lembro do meu pai dizendo: deixa de besteira, a gente é pobre, quem nasce pobre morre pobre. Eu não lembro dos meus pais me dizendo isso. Eles nunca colocaram na minha cabeça ideias de que eu não conseguiria mudar minha realidade. Nunca. Mas também não colocaram ideias contrárias, do tipo: Márcia, o seu lugar é onde estão seus sonhos, voe muito alto, você vai realizar tudo o que você quiser. Não, eles eram neutros em matéria de falar sobre como eu deveria planejar o meu futuro. Eles nunca interferiram muito, não. Meu pai só não queria que eu fosse atriz, porque ele dizia que esse negócio de fazer televisão e teatro não era para gente séria e que ele não queria que eu fizesse isso de jeito nenhum. E aí eu descobri um jeito de dar aula e poder atuar de certa forma, porque o professor faz isso o tempo todo. Então foi um jeito de ser atriz sem ser. Mas, tirando isso, meus pais nunca interferiram muito na realização dos meus sonhos. Mas eu sempre tive muitos sonhos de coisas que eu queria realizar, como, por exemplo, a Disney, que eu já contei para você. E, em relação a dinheiro, a minha mãe, mais a minha mãe do que meu pai, diziam coisas sim. A minha mãe dizia que dinheiro não traz felicidade. E essa era uma frase que ela adorava, e ela repetia muitas vezes. A minha mãe gostava de ser pobre, e ela não queria deixar de ser pobre de jeito nenhum. Ela fazia questão de usar roupa velha, por mais roupas novas que eu desse para ela, e quando ela faleceu, eu fui mexer no guarda-roupa dela e eu achei muitas roupas novas com etiqueta, que ela nunca tinha tirado, nunca pôs no corpo. E se você disser assim, é porque você deu alguma coisa que não era o gosto dela, Márcia. Não, eu ia com ela na loja, eu comprava junto com ela, ela entrava no provador, ela escolhia no Dia das Mães, no aniversário, no Natal, e depois ela deixava guardadinha e não usava. É como se a imagem da pobreza combinasse com ela e ela não conseguisse se imaginar de outra maneira. Então, as coisas precisavam estar velhas, estragadas, quebradas, e para ela se sentir natural e tranquila. Por muito tempo eu não entendi, por muito tempo eu critiquei a minha mãe, e aí eu aprendi a honrar e respeitar e aceitá-la do jeito que ela era. Mas eu aprendi também que eu não precisava fazer as mesmas escolhas e que eu precisava quebrar com algumas crenças que eu tinha herdado dos meus pais, como, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todo o mal, quem enriquece, enriquece porque faz sacanagem, a gente é pobre, mas a gente é limpinho, a gente é digno, e o importante é Deus, o importante é ter Deus no coração. Quem é rico perde Deus de vista, perde Deus do coração. Se você for uma pessoa apegada a coisas materiais, você nunca vai ser uma pessoa espiritualizada. Eu descobri que várias dessas frases eu tinha assumido como verdade para a minha vida e que não eram para mim. E eu tive que limpar isso, porque enquanto eu não limpei, eu não consegui romper com a pobreza. E mais uma coisa, enquanto eu não entendi que eu podia honrar meus pais sem ter que fazer a mesma trajetória que eles, eu não consegui prosperar. Porque era assim, como é que eu vou ser rica se minha mãe é pobre? Como é que eu vou ter roupas legais se minha mãe só usa roupa velha? Como é que eu vou morar num local super legal em Jurerê Internacional, que eu moro hoje, se minha mãe insiste em morar num apartamento velho, sem reforma, sem a mínima condição de existência? Eu fui conseguindo mudar algumas coisas durante a vida da minha mãe, consegui que ela mudasse para um outro apartamento meu, ela sempre reclamando, mas eu falei que ela tinha que ficar nesse apartamento para cuidar do meu gato, que ia ficar lá naquele, porque não tinha como trazer para Jurerê meu gatinho. Usei milhares de caminhos para ir convencendo a minha mãe
e o meu pai antes, mas ele faleceu bem antes, a ter possibilidades. Levei minha mãe para fazer viagens, meu pai também, levava para resort, ela não se sentia muito à vontade, mas depois conseguia curtir também, mas sempre entendendo que as escolhas deles eram diferentes das minhas e que eu precisava respeitar. Então, o dinheiro traz felicidade? Talvez sim, talvez não. Depende da maneira como você está usando o dinheiro na sua vida. Agora, dá para ter dinheiro e felicidade? Dá. Dá para ter falta de dinheiro e felicidade? Olha, você vai ter que fazer umas manobras, porque quando faltam algumas coisas básicas, é normal que a tristeza venha junto, mas até dá. O que eu quero que você entenda é que não tem que escolher entre dinheiro e felicidade. Você pode ter os dois. É como você achar que tem que escolher entre a tua mão direita ou a tua mão esquerda. Qual das duas você quer? Você quer ficar com o teu braço direito ou com o teu braço esquerdo? Não, peraí, eu quero ficar com os dois, eu não quero ter que amputar nenhum braço meu. Quem disse que eu tenho que escolher? Eu quero os dois. Eu quero dinheiro e eu quero felicidade. Então, é importante a gente entender isso. E as crenças limitantes ocultas que estão aí no teu subconsciente são ideias que estão profundamente enraizadas e que moldam a maneira como pensamos e sentimos em relação ao dinheiro. Por favor, não se engane. Se você não tivesse nenhuma crença limitante em relação ao dinheiro, você seria completamente rico. Se você ainda não tem toda a abundância que você gostaria, é porque você tem sim crenças limitantes. E quanto mais cedo você descobrir, mais cedo você consegue eliminar. E aí a sua vida fica mais fácil. Por exemplo, uma frase que é comum é: o dinheiro é a raiz de todo o mal. Se tem algum lado de você que acredita nisso, ainda que seja lá no teu subconsciente, isso está prejudicando a sua vida. Porque se você acha que o dinheiro é que gera toda a maldade que existe no mundo, você não vai querer dinheiro, porque você não vai querer ser uma pessoa maldosa. Se você achar que não dá para ter bens materiais e ser uma pessoa espiritual, você não vai querer bens materiais, porque para você o contato com Deus é importante. Você está entendendo? Então, se tem lá dentro uma vozinha que ainda te fala que algumas coisas do dinheiro, que ganhar dinheiro é muito difícil, que ganhar dinheiro não é para todo mundo, que dinheiro na mão é vendaval, que dá um trabalho danado para entrar e que ele sai voando numa velocidade danada. Se essas vozes falam dentro de você, ainda que baixinho, elas te travam. E por isso é importante a gente identificar que vozes são essas que estão te travando. Cada pensamento e palavra molda a nossa realidade. E quem disse isso para a gente foi Louise Hay, que você já deve ter ouvido falar, uma super autora que nos ajudou muito em matéria de autodesenvolvimento. E ela diz que cada pensamento e palavra, aquelas ditas em voz alta e aquelas que você só pensa, moldam a sua realidade. E as crenças que temos sobre o dinheiro determinam a nossa realidade financeira. Então, se você acredita que o dinheiro não é para você, que você não vai conseguir mudar a sua realidade, que não adianta, que é tarde demais, que você já tem mais de 50 anos, mais de 60, mais de 70, que você tinha que ter aprendido isso na juventude, que você veio de família pobre, portanto não adianta, que você não vai ter como mudar o seu destino, que você estudou pouco e, portanto, não tem jeito, que você não tem jeito para montar um negócio, que você já é aposentado e com a aposentadoria como é que vai mudar a sua realidade? Se você alimenta esse tipo de frase dentro de você, você está construindo uma realidade que joga contra você. E, tem mais gente que diz a mesma coisa. T. Harv Eker, do livro O Segredo da Mente Milionária, você já deve ter visto, ele diz o seguinte: riqueza não é aquilo que você ganha, é o que você retém e multiplica. Então, eu já vi pessoas ganhando 3 mil por mês e que conseguem gerar prosperidade, e eu já vi gente ganhando 100 mil por mês e que está endividado. Então, não tem a ver só com o que você ganha. Com o meu salário de 3 mil, eu nunca vou conseguir prosperar, Márcia Luz. Eu já vi muitos alunos começarem com salários de 3 mil e conseguir prosperar e mudar a realidade deles. E eu já vi muita gente ganhando 100 mil por mês, cheio de dívida e não conseguindo acertar a vida de jeito nenhum. Tem mais autor que nos ensina coisas na mesma direção. Stephen Covey, do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Olha o que ele diz: a consciência da escassez vê as oportunidades como limitadas.
Então, é comum a gente escutar pessoas que dizem assim: não é para mim, eu estudei pouco, não é para mim, eu escolhi a profissão de professora, e professora ganha pouco, Marcelo. Você já viu o professor ficar rico? Você já viu o manicure conseguir mudar a realidade? Você já viu como está complicada a vida dos advogados? Todo mundo está se formando em direito, como é que a gente vai ganhar dinheiro se todo mundo faz a mesma faculdade? E médico, então, na época dos meus avós, o médico ficava rico, mas hoje em dia é vida de pagar boleto, tem que fazer um monte de plantão para conseguir dar conta da vida. E empresário, então, empreendedor, a gente monta um negócio, o governo leva o dinheiro todo, os impostos são altíssimos. Como é que a gente vai mudar essa realidade? Isso quando não tem empregado ladrão que ainda trabalha contra nós. Todo esse tipo de frase, você pode até dizer: ah, mas é verdade, Márcia, eu não estou mentindo. É um aspecto possível da realidade. E dependendo do ângulo que você está olhando, é isso que vai se manifestar para você. Por isso que nossos pensamentos e o tipo de frase que a gente alimenta é tão perigoso. E ao longo desses meus 33 anos ajudando mais de 800 mil alunos, eu vi muitos alunos mudarem a realidade deles. Foi o caso, por exemplo, da Débora Vecchio. A Débora Vecchio, uma aluna muito querida, hoje é inclusive coordenadora de alguns dos meus treinamentos, ela se aposentou como professora, isso mesmo, mais de 30 anos de magistério. Ela se aposentou ganhando o salário de professora, que vocês sabem exatamente que não é exatamente o maior salário do mundo, mas ela deixou a escassez para trás e ela faturou mais de 1 milhão e transformou a vida dela depois de estar aposentada, depois dos 50 anos de idade. Então, cuidado com isso de dizer que já passei da idade, ou como professora é impossível mudar minha realidade. A Débora fez um pequeno vídeo para mim, 1 minutinho de duração, e eu quero que você assista junto comigo para você entender que é possível mudar a realidade sim. Vamos acompanhar então a Débora aqui. Sou coach, psicoeducadora emocional e hoje estou aqui para compartilhar com você o que é ter uma mente milionária. Uma professora aposentada que trabalhou durante muitos anos a escassez, a sua forma de pensamento tão bonito chamado de mindset da escassez. Hoje não me representa mais. Sabe por quê? Porque eu estou aqui vibrando na abundância. E é este o convite que eu faço para todas as pessoas. Quem você quer ser na sua vida? Eu decidi ser uma mente milionária. Eu tenho hoje um projeto de psicoeducação emocional, uma empresa onde eu ajudo diversas pessoas a alavancar os seus negócios. Eu construí o meu 1 milhão. Eu construí a minha empresa. A minha família está mais feliz, pois eles já não veem mais aquela mulher triste, inibida, cheia de dívidas. Não. Eles veem hoje uma mulher forte, determinada, com mais de meio século e dizendo: vale a pena acontecer. Faça parte, você também poderá estar onde eu estou. Olha que delícia. A Débora é minha aluna, participou da minha mentoria, e ela decidiu que não é porque ela já estava aposentada, não é porque ela teve 30 anos de magistério, que ela não podia construir uma vida milionária. E depois dos 50 anos de idade, com mais de meio século, como ela diz, ela fez o primeiro 1 milhão dela. E aí não parou mais de prosperar. Então, sim, é possível quando você aprende as coisas certas e coloca em prática essas possibilidades. Então, a gente vai ver como identificar esses pensamentos limitantes que podem estar travando a sua vida. Nós vamos fazer um exercício, papel e caneta na mão, por favor, e eu vou pedir para você anotar pensamentos negativos sobre dinheiro que já passaram pela sua cabeça ou que ainda passam hoje em dia. Por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar, ricos são gananciosos, dinheiro traz problemas. Eu não sei que tipo de frase costuma vir na sua mente. Você escuta outras pessoas falando, quando você vê, você está repetindo as mesmas coisas. Que tipo de frase negativa em relação a dinheiro você já falou, ou já pensou, ou ouve muitas pessoas à sua volta falando? Isso também influencia. Minha mãe toda hora falando: dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. Eu demorei para romper com isso, porque cada vez que eu estava ensinando minhas filhas a prosperar, ou o meu filho a prosperar, a minha mãe entrava na conversa e dizia: olha, mas o dinheiro não traz felicidade. E aí eu ficava brava na hora, e eu dizia: ok, mãe,
Eles não têm que escolher. Eles podem ter felicidade e ter dinheiro. As duas coisas são boas. Aí eu mudava de assunto, saía de perto, porque senão ficava ela lá convencendo os meus filhos a serem cada vez mais pobres. E eu sabia o trabalho que tinha dado quebrar tudo isso na minha vida. E eu não queria que as mesmas sementes fossem plantadas nos meus filhos. Honro e respeito a memória da minha mãe e a memória do meu pai. Porém, eu sei que eu tive que mudar essas frases prontas que estavam plantadas dentro de mim. Agora, eu quero que você anote. Acho que você lembrar, pode escrever no chat, se for o caso, ou anota no papel aí, que frases você ouve, às vezes até repete. Dinheiro não é capim, dinheiro não nasce em árvore. Ah, mas é ruim falar essas frases? Claro! O que você está dizendo com essas frases é ganhar dinheiro é difícil. É muito complicado, não nasce em árvore, não é uma coisa que você pegue na hora que quiser. Dinheiro não é para qualquer um, e assim por diante. Anote essas frases limitantes que podem estar ferrando a sua vida. Vou te dar um minutinho para anotar. Duas ou três frases que você lembrar, tá? Agora vem a segunda parte do exercício. Eu vou querer que você pegue essas frases aí, que você anotou, e agora você vai reescrever cada uma dessas frases de maneira positiva. Estou pondo um exemplo aí na tela. Dinheiro traz problemas. Você escreveu isso, agora você vai riscar essa frase e você vai escrever embaixo. Dinheiro permite soluções e oportunidades. Então, onde estava escrito dinheiro traz problemas, você vai riscar e vai escrever dinheiro permite soluções e oportunidades. Vamos pensar em outro exemplo. Por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar. No lugar dessa frase, você vai riscar e você vai dizer: o dinheiro vem para mim com facilidade, glória e honra. Aí a tua mente vai dizer: mas essa frase é mentira. O dinheiro não vem para mim com facilidade. Não dá bola para tua mente. Ela está te segurando no velho padrão. Deixa esse pensamento passar como nuvem, manda teu pensamento ficar quietinho e escreve a frase: dinheiro vem para mim com facilidade, glória e honra. Eu estou dando um exemplo, tá? É qualquer frase, mas é importante que seja positiva. No lugar de ricos são gananciosos, ricos são pessoas conectadas com a abundância divina e eu sou um deles. Ricos são pessoas conectadas com a abundância divina e eu sou um deles. No lugar da frase dinheiro traz problema, você pode dizer dinheiro traz acesso a oportunidades para ter uma vida próspera e feliz. A frase que você vai escrever, você escolhe, mas você vai riscar a frase negativa que você tinha escrito e agora você vai escrever uma frase positiva em relação ao dinheiro. Escreve aí no chat para mim essa frase positiva, por favor, para compartilhar com todo mundo, certo? E a tarefa, então, da gente é exatamente transforme pensamentos limitantes em afirmações positivas. Então, eu quero que você, a partir de agora, comece a falar e escrever frases do tipo: eu sou capaz de atrair abundância com meu talento e dedicação. Dinheiro é uma ferramenta que traz liberdade e oportunidade. As frases, você vai escrever as que você quiser. Eu só estou sugerindo algumas aí, mas é importante, escreve agora no chat, escreve agora no teu bloquinho de anotação, frases positivas sobre o dinheiro, frases positivas sobre a prosperidade. Começa a ensinar uma nova realidade para a sua mente. A sua mente tem que se acostumar com essa nova realidade. Durante 30, 40, 50, 60 anos, você repetiu frases que te travavam financeiramente. Agora, você vai repetir diariamente, vai ter inclusive uma tarefa de casa que depois eu vou explicar, onde você vai construir frases que te ajudam positivamente. Então, já anota algumas que você lembrar agora. Se você gostar de alguma que alguém escreveu no chat, anota no teu caderninho. Não tem problema ter sido outra pessoa que criou. Se tiver uma frase boa, a gente tem que aproveitar e valorizar e aproveitar para a gente também. Então, anota as frases dos colegas que estão escrevendo no chat também que você gostou e que você quer
poder usar na sua vida também como sua realidade. Combinado? Mais um autor que nos ajuda a pensar diferente sobre a prosperidade, Jim Rohn. Ele diz o seguinte: a prosperidade é o subproduto do valor que agregamos. O que significa isso? Por que a prosperidade vem para a minha vida, por exemplo? Porque eu estou agregando valor para a vida de você. Você está sentindo que a tua vida está melhor, que você está aprendendo coisas valiosas. Aí o que acontece? Quando eu abrir inscrições, eu estou te dando um curso gratuito, Despertar da Abundância, 3 aulas poderosas com exercícios práticos. Quando terminar o Despertar da Abundância, eu vou abrir inscrições para a minha mentoria Divina Riqueza. E aí, se você sentir que agregou coisas para você, que a tua vida já está começando a ser diferente, que eu te ajudei a plantar sementes que vão construir uma nova realidade para você, você vai dizer, meu Deus, se a Márcia Luz já me ajudou tanto num treinamento gratuito de 3 dias, imagina eu poder ter o acompanhamento dela durante 1 ano, dela e de vários outros professores, que depois eu vou contar para vocês quem são. É claro que você vai dizer, eu quero participar da Divina Riqueza. E aí você vai se inscrever na Divina Riqueza. E a Divina Riqueza é uma mentoria paga. Isso vai acabar trazendo prosperidade para a minha vida. Então, entenda essa frase aqui que o Jim Rohn está dizendo para a gente. A prosperidade é o subproduto do valor que agregamos. Quando o nosso trabalho, quando as coisas que a gente faz no dia a dia agrega valor para outras pessoas, essas pessoas pagam pelo nosso produto ou serviço. E isso é que vai virar prosperidade na nossa vida. Quanto mais pessoas você ajuda, mais a vida te ajuda. Quanto mais valor você agrega para a vida das pessoas, mais elas te pagam, porque elas olham e dizem, nossa, esse produto é valioso, ele vale muito, portanto, eu vou pagar tudo que eu puder por ele, entende? Então é importante você entender que não é mágico, não é assim, alguém vai tocar a campainha da sua casa e vai trazer R$1 milhão para você. Quanto mais você agrega valor para a vida das pessoas, mais elas te dão dinheiro. E isso vai fazendo você ter cada vez mais prosperidade. E é exatamente tudo isso que a gente está trabalhando durante essas 3 noites e depois eu vou te ajudar durante a mentoria da Divina Riqueza durante 1 ano. De que maneira você vai agregar mais valor para o mundo, de tal forma que o mundo possa trazer prosperidade para você. Não fique imaginando, mas eu já sou aposentado. Aposentado não é um destino final. Agora que eu aposentei, não tem mais nada que eu possa fazer, Márcia Luz, só na próxima vida, nessa não dá mais. Mentira. Olha o exemplo da Débora Vecchio, aposentada como professora, e depois de se aposentar, ela começou uma nova trajetória e fez o primeiro milhão dela, e a vida dela hoje está muito especial. Entendido isso, então, o quanto você tem que mudar suas crenças limitantes, reescrever novas verdades e começar a repetir isso para sua mente várias vezes, até tua mente aceitar como realidade. E outra coisa importante é a gente mudar a vibração e a energia para atrair abundância. Ah, mas isso é papo. Ah, esse negócio de que a gente vibra em frequência, tem gente que vibra na frequência da miséria, tem gente que vibra na frequência da riqueza, e se você estiver vibrando na frequência certa, a lei da atração vai funcionar e você vai atrair coisas boas para sua vida. Não, não é papo de autoajuda, não é conversa para boi dormir. Eu já estudo esse tema há mais de 33 anos. Eu vejo isso funcionar na minha vida e na vida dos meus alunos, mais de 800 mil alunos, e vai funcionar na sua vida também. Você mudando a sua vibração, você começa a atrair coisas diferentes para a sua vida. E quem fala isso não é só eu. Olha aí outra autora, a Esther Hicks. A chave para criar o que você quer está em manter o foco no sentimento de possuir o que você deseja. Então, o teu sentimento não pode ser de tristeza, de miséria, de sofrimento, de dor, de escassez, de coitadinho de mim. Por favor, eu estou em situações difíceis. Não adianta, Márcia. Para minha comadre, as coisas vêm com a maior facilidade. Ela não tem que fazer força. A vida dá os presentes para ela. Na minha vida é tudo ralado, tudo batalhado, tudo sofrido. Para com isso. Ou você muda a sua vibração, ou sua vida não vai mudar. Sabe por quê? É importante você entender que nós funcionamos como um rádio.
Tudo é energia. E a vibração impacta nossas finanças e nossas oportunidades. Vamos entender isso melhor. Olha só. Imagina o seguinte, nesse momento, provavelmente, você não está ouvindo música nenhuma. Mas se você ligar o rádio, um rádio na sua casa, e você sintonizar numa determinada frequência, vai tocar música daquela estação. Então, se você sintonizar na Band, vai tocar músicas da Band. Se você sintonizar na Atlântida, vai tocar músicas da Atlântida. E assim por diante. Onde estavam as músicas? Estava dentro do rádio? O rádio é uma caixinha mágica? Não. Já estavam no ambiente à sua volta. Por que a gente não está ouvindo a música tocar, então? Porque o nosso ouvido, o nosso aparelho fonador, ele não trabalha, é capaz de pegar essa frequência sonora que está no ar e transformar em música. O rádio transforma essa frequência que já está no ar em ondas, e aí a gente liga o rádio e consegue ouvir. Claro, eu estou explicando de uma maneira muito simplista, mas o que eu estou te dizendo é que tudo é energia, tudo é vibração. E a vibração da raiva é diferente da vibração do amor. A vibração da tristeza é diferente da vibração da alegria. A vibração da escassez financeira é diferente da vibração da abundância. Se você muda a vibração, você é capaz de conectar com o que já está à sua volta, mas é como se tivesse invisível. E na hora que você muda a frequência, isso fica visível para você. E como fica visível, você consegue agarrar. Então tem gente que diz assim, nunca surgem oportunidades na minha vida. Isso não é verdade. Na verdade, as oportunidades já estão à sua volta. Mas se você não estiver vibrando na frequência daquela oportunidade, é como se a oportunidade estivesse invisível. Ela está do teu lado, mas você não consegue ver. Quando você muda o padrão vibratório, o que estava invisível aparece. E aí você vê e diz, opa, essa oportunidade é minha e ninguém tasca. Deixa eu pegar o cavalo encilhado que está passando, eu vou montar nesse cavalo. Você está entendendo? Então, sim, mudar o padrão vibratório é importante, por isso a gente vai fazer um exercício para isso. Olha mais um autor que eu gosto muito, Robert Kiyosaki. Ele diz o seguinte, o medo de perder dinheiro é real, mas aprender a lidar com ele é o que diferencia aqueles que têm sucesso financeiro dos que ficam paralisados. Ele escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Você já deve ter ouvido falar desse livro, de repente até você já leu. Então, ele ensina, todo mundo tem medo de perder dinheiro, e ninguém gosta de perder dinheiro, na verdade. Tem povo que vai para cassino e perde dinheiro para cacete, mas perde porque gosta de perder dinheiro? Não. Perde porque acha que no final vai ganhar. E aí fica tentando de novo, isso é até um vício no cérebro, né? Os joguinhos, eles viciam, e aí muita gente destrói a vida por causa disso. Ele está dizendo, o medo de perder dinheiro é real, e todos nós temos. No entanto, as pessoas que têm sucesso, elas não se paralisam pelo medo de perder. É claro que quando você monta um negócio, por exemplo, você vai pôr algum dinheiro para montar esse negócio, você tem medo do negócio dar errado e você perder tudo. Quando a Débora Vecchio começou a caminhada dela como coach, por exemplo, ela tinha medo de não conseguir cliente. Ela estava fazendo uma formação, estava pagando pela formação e, de repente, o dinheiro não ia entrar porque os clientes não iam aparecer. De repente, você é artesão, você é artesã, e aí você está fazendo as suas peças, você tem medo de não vender. E se não vender, você gastou o dinheiro para fazer as peças e o dinheiro ficou encalhado em mercadoria. Quando você monta um escritório, quando você monta um consultório, seja lá que tipo de negócio você montar, você tem medo de não dar certo. Você gastou com aquilo. Mas as pessoas prósperas são exatamente aquelas que não deixam o medo paralisar. Elas administram o medo, elas mudam a vibração, elas não ficam vibrando no medo, elas vibram na coragem, elas vibram na certeza, elas vibram no poder, elas vibram na alegria, elas vibram no amor, e aí sim, nessa vibração, a gente consegue atrair para a nossa vida as coisas que a gente quer. Então, nós vamos fazer agora uma visualização para elevar a sua vibração. O objetivo é a gente fazer um exercício para você imaginar a sua vibração mudando e você vibrando na prosperidade. Marcelo, e só esse exercício que a gente vai fazer agora vai transformar completamente a minha vida? Não. É óbvio que você precisa insistir em exercícios que vão alterar a sua vibração.
Mas se você se concentrar e se permitir viver o que eu vou conduzir com você agora, nesse exercício, provavelmente já vão começar a acontecer os primeiros milagres, as primeiras bênçãos entre hoje e amanhã. Já vão surgir oportunidades, talvez surja um dinheiro inesperado, talvez alguém venha pagar uma dívida, talvez alguém te dê um presente inesperado, talvez você receba um desconto que não estava previsto, talvez um novo cliente surja. Eu não sei de que maneira isso vai se materializar, mas eu vou te dizer que é fato. No momento que a gente muda a nossa vibração, os resultados começam a vir imediatamente. Inclusive, na aula de amanhã, eu vou pedir para vocês contarem no chat as coisas que já aconteceram de hoje para amanhã e vai acontecer para vários de vocês. Eu sei que tem gente que está descrente dizendo, que nada, até parece. Só porque eu vou mudar a vibração vai começar a acontecer presente. Vai. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus da abundância. O nosso Deus é apaixotudo por nós, não é apaixonado, ele é apaixotudo. Ele adora dar presente. Se depender dele, ele te dá presente todo santo dia. E não só não, 2, 3, 4, 5, 10 presentes. Acontece que ele é o Deus do livre-arbítrio. Ele faz você decidir se você quer o presente ou não. E às vezes a gente está fazendo tanto barulho, reclamando da vida, olhando para os problemas, olhando para a miséria, para a desgraça, para a solidão, para a doença, que ele vem com o presente. Imagina Deus saindo do céu e vindo com o presente nas mãos, feliz da vida, que vai te entregar o presente, dizendo, nossa, eu preparei esse presente exclusivamente para a Beth, para Maria, para o Mário, para o João. E aí ele vem, feliz da vida, vem lá do céu, olha, eu estou aqui. Aí ele bate a porta da tua casa, a porta do teu coração, para entregar o presente. Mas ele só pode entregar se você abrir. Se você não abrir, ele não entrega o presente, porque ele é o Deus do livre-arbítrio. Ele respeita a sua escolha de receber ou não. E você está tão ocupado olhando para os teus problemas e reclamando dos teus problemas que Deus bate na porta e você não ouve. E talvez você esteja até dentro da igreja rezando e pedindo por aquele presente. Só que você está lá lamuriando dentro da igreja. Deus, eu não aguento mais tanta dívida. Deus, eu não aguento mais meus filhos ingratos. Deus, eu não aguento mais tanta doença. E você está fazendo tanto barulho que ele vem com o presente que você pediu, mas você não ouve. E aí você não abre a porta. E não abrindo a porta, ele não pode te entregar o presente. É bíblico. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. Deus te prometeu isso e você acha que ele revogou a promessa, ele retirou a promessa, ela não está valendo mais? Está lá na Bíblia, mas foi escrito há muitos anos atrás, agora já não vale mais. Esse negócio de pedir e recebereis, batei e abri-se-vos-á, é claro que está valendo. E se não está chegando na sua vida, não é porque Deus não está querendo te dar presente. É porque ele está tentando e não está conseguindo, porque você não está abrindo a porta do coração. O exercício que nós vamos fazer agora é exatamente para elevar a sua vibração, para te conectar com Deus, para te conectar com o Altíssimo, de tal forma que você possa se abrir para receber os presentes que Deus tem para você. Se você não acredita em Deus, como eu te falei, eu ia falar em Deus durante essas 3 aulas do Despertar da Abundância e depois na nossa mentoria Divina Riqueza, para quem resolver dar o próximo passo. Se você não acredita em Deus, você pode considerar força do Altíssimo, poder do universo, poder do cosmos, poder da mente, de acordo com a sua crença. Mas eu vou usar a palavra Deus, porque essa tem a ver com a minha crença, e como eu falei no início do Despertar da Abundância, a gente iria falar em Deus sim. Não é pregação, não é treinamento religioso, não tem nada a ver com religião, pouco importa a sua religião, mas é um trabalho de espiritualização também, além de reprogramação mental. Por isso, Deus vai ser citado em vários momentos. Por favor, não se sinta desrespeitado ou incomodado por isso. Tudo bem? Sem problema? Podemos continuar? Então, eu vou pedir para você sentar, descruzando o braço, descruzando a perna, para não segurar a circulação do sangue. Porque quando a gente cruza o braço ou cruza a perna, a gente segura a circulação do sangue e segura a energia. E acaba atrapalhando dessa energia fluir através dos teus chakras. Então, por isso, descruza o braço, descruza a perna, senta confortavelmente, fecha seus olhinhos. A minha equipe vai colocar uma música de fundo para ajudar você a relaxar.
Fecha os olhos, porque isso vai te ajudar a se concentrar no exercício. Respira bem fundo. Isso, muito bom. E assim, respirando tranquilamente como você está, nós vamos nos conectar com a essência divina, com a força do Altíssimo, com o poder de Deus, com toda a energia da prosperidade que vem de Deus. De olhos fechados, vai relaxando, respira bem fundo e cada vez que você solta o ar, vai se sentindo mais tranquilo, mais relaxado, vai soltando seus pés, solta suas pernas, solta sua barriga, solta o seu tronco, solta os ombros, solta os braços, solta o pescoço, solta a cabeça, solta o rosto, solta a testa, solta o maxilar, solta os olhos, isso. E eu quero que você se sinta muito tranquilo e relaxado. E assim, de olhos fechados como você está, eu quero que agora você se imagine num lugar muito gostoso e aconchegante. Pode ser uma praia, pode ser um local com uma cachoeira, ou com muitas montanhas, ou com flores. Um lugar em contato com a natureza, onde você se sinta seguro, tranquilo, e você está sozinho naquele lugar. Você e Deus. Eu quero que você imagine se sentando no chão, ou numa cadeira, ou num banquinho, nesse lugar bonito que você escolheu para se transportar para lá. Isso. Sinta o cheiro da natureza, das flores, ouça o cantar dos pássaros, sinta a tranquilidade desse lugar onde você está. Você pode sentir uma brisa batendo nos seus cabelos, no seu rosto, um sol tranquilo, morninho, gostoso. E você, nesse momento, está aí neste lugar de grandes aprendizagens para a sua vida. E aí, nesse local onde você está, você vê na sua frente uma grande coluna de luz. Uma luz dourada que vem lá do céu e chega até o chão. É uma coluna larga, mais larga do que você. Uma coluna de mais de meio metro de largura, dourada, linda, como se fosse um portal que vem lá de cima do céu e vai até o chão. Você sente que essa luz dourada é uma luz divina, é uma luz de muito amor, é uma luz de muita alegria, é uma luz de muita paz, é uma luz de prosperidade, de saúde, de abundância financeira, de muito amor. Essa luz pulsa na sua frente, ela é maravilhosa e você fica olhando para aquilo. É como se Deus estivesse se manifestando na sua frente através dessa coluna de luz que vem para o céu e vai até o chão, bem na sua frente. Uma luz dourada, intensa, maravilhosa. Você acha aquilo muito bonito, você diz, uau, Deus está se manifestando aqui na minha frente. Deus está se manifestando, está se fazendo presente aqui no lugar onde eu estou. E você fica tão feliz e com tanta alegria no coração de olhar para aquela luz, que você decide levantar de onde você está sentado e ir para dentro daquela luz, como se fosse uma cachoeira, um chuveiro, mas na verdade não é água, é luz, uma luz dourada. Você entra naquela coluna de luz dourada. E quando você entra, você sente no teu coração muito amor, muita alegria, muita gratidão, muita paz. É Deus tomando conta de todo o seu ser, do seu corpo, do seu espírito, dos seus pensamentos, das suas emoções. Deus por todos os lados, na sua frente, atrás de você, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, em cima de você, embaixo de você e dentro de você.
Você e Deus vibrando na mesma frequência. Você está vibrando nesse momento na frequência da prosperidade. A prosperidade financeira, a prosperidade na saúde, a prosperidade nas emoções positivas, a prosperidade no relacionamento, a prosperidade do amor, tudo está prosperando na sua vida nesse momento. Nesse momento você é amor, diga eu sou amor. Nesse momento você é paz, diga eu sou a paz. Nesse momento você é alegria, diga eu sou alegria. Nesse momento você é gratidão, diga eu sou gratidão. Sinta pulsar no seu coração e na sua mente toda essa energia positiva. E nesse momento Deus está dando para você vários presentes. Ele está aproveitando que a porta do teu coração está aberta e Ele está entregando várias bênçãos. Então diga, eu aceito. Repita comigo, eu aceito. Eu recebo. Repita, eu recebo. Eu mereço. Repita, eu mereço. Eu sou grata. Repita, eu sou grata ou eu sou grato. Sinta essa alegria. Sinta essa gratidão. Diga, Deus, eu te agradeço por abençoar a minha vida. Deus, eu te agradeço por abençoar a minha vida. Deus, eu te agradeço porque eu sou sua herdeira. Deus, eu te agradeço porque eu sou a sua herdeira. Eu sou grata por essa nova vida de abundância. Eu sou grata pela divina riqueza que reside em mim. Respira fundo. Sinta no seu coração essa emoção. E agora, devagarinho, você vai entrando em contato de novo com o seu corpo, você vai entrando em contato com o seu coração, e toda essa coluna de luz agora está dentro de você. É Deus habitando em você. E aí, tendo certeza de que Deus está habitando em você, e portanto muitas bênçãos estão chegando, vai mexendo os seus pés, vai mexendo as suas mãos, mexe a sua cabeça, respira fundo, e quando você estiver pronto, pode ir abrindo os olhos, voltando a entrar em contato com esta sala, e sabendo que Deus está aí, habitando em você, que muitas bênçãos estão chegando, que muitos presentes estão na sua vida a partir de agora. Visualize a abundância como um fluxo natural que cerca a sua vida. E fale junto comigo, vamos ler essa frase que está na tela. Eu sou merecedora de toda a prosperidade que a vida tem a oferecer. Os homens dizem, eu sou merecedor. Vamos de novo? Eu sou merecedora de toda a prosperidade que a vida tem a oferecer. Mais uma vez, eu sou merecedora de toda a prosperidade que a vida tem a oferecer. Eu quero que você conte no chat qual foi a sensação ao visualizar essa abundância. Como que foi entrar em contato com o Deus que habita em você? Como que foi sentir essa energia de prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade de saúde, de amor, de alegria? Escreve aí no chat, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, como foi participar desse exercício. Muito bom, né? A gente fica com o coração quentinho. Saiba que bênçãos estão chegando e na aula de amanhã você vai me contar as bênçãos que já se materializaram de hoje para amanhã. Você vai ver que é mais rápido do que você imagina. É muito poderoso, minha gente. É muito poderoso e vocês já vão ter muita coisa para contar amanhã, no segundo dia do Despertar da Abundância. Bom, eu quero trazer mais uma frase do Napoleão Hill, que ele diz assim: o ponto de partida de toda realização é o desejo. Por incrível que pareça, a gente precisa desejar ser próspero. E tem gente que não deseja. A minha mãe não desejava ser próspera. É como se ela sentisse que não era para ela, que ela não era merecedora, que ela tinha que se conformar com a vida de pobreza.
Tem gente que deseja prosperidade, mas deseja vibrando na dor da falta, e não na certeza da realização. E lembra, a gente atrai para a nossa vida o que estiver na mesma frequência. Se você estiver vibrando na falta, na escassez, não adianta que as coisas não vão vir para você. Elas já estão à sua volta, mas você não vai ver. E se você não vê, você não consegue agarrar. O Bob Proctor, que você também já deve ter ouvido falar, ele diz que tudo que você visualiza com sentimento será manifestado. Então, o segredo é assim, ó, pensamento e sentimento, os dois têm que estar vibrando na mesma frequência da prosperidade, aí você se conecta com Deus, que é a fonte de toda a riqueza, e como você está com o canal do pensamento e do sentimento aberto para aquela riqueza chegar, ela vem para a sua vida. Agora, se os teus pensamentos ou os teus sentimentos estiverem atrapalhando, você bloqueia essa bênção de chegar. Por isso, é tão importante você ter clareza da conexão com a divina riqueza. Como é que a gente enriquece na vida? Se conectando com a fonte de toda a riqueza do mundo, que é Deus. Basta ir na igreja? Não, não basta ir na igreja. Márcia, então ir na igreja não é importante? Bom, eu particularmente considero importante. Por quê? Jesus falou, eu sou cristã, ele falou que onde 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, eu estaria. Eu acredito muito nisso, que quando tem 2 ou mais pessoas focadas num objetivo, existe o poder da sinergia acontecendo. E isso aumenta os resultados. Se você colocar uma rosa sozinha num vasinho com água, ela vai durar um determinado tempo. Se você juntar várias rosas e colocar num vaso com água, com os mesmos cuidados que você teria com uma única rosa, elas duram muito mais, porque é como se uma ajudasse a outra a sobreviver. Recentemente, eu fiz uma viagem para Mendonça, na Argentina, e a gente foi visitar locais onde tinha plantação de oliveiras, das azeitonas, do azeite de oliva. Tinha mais de 1.000 oliveiras plantadas, e a guia que nos recebeu na visita explicou que eles plantavam as oliveiras próximas, porque uma ajudava a outra a sobreviver por mais tempo. E eu não sei se você sabe ou não, mas uma oliveira pode chegar a sobreviver 2.000 anos. Então, a gente tem muito para aprender com as oliveiras. E a proximidade delas, claro, mantendo o devido limite, não dá para uma invadir o espaço do outro, assim como se você tiver pessoas invadindo o teu espaço, elas podem estar sugando a tua energia e prejudicando a sua vida, mas havendo à sua volta mais gente vibrando na mesma frequência positiva, isso potencializa o seu poder, a sua força. Então, a gente precisa estar perto de pessoas que nos ajudam a vibrar na frequência correta. E quando a gente está nessa conexão e nessa vibração, a gente se conecta muito mais forte com Deus. A igreja pode fazer isso? Pode, mas não significa que só estar na igreja já garante a divina riqueza para você. Por quê? Porque você pode estar vibrando na frequência errada, porque você pode estar alimentando os pensamentos errados, os sentimentos errados, ouvindo as pessoas erradas, e aí não adianta que a mágica não acontece. Nos próximos dias, eu vou te dar a oportunidade de entrar na mentoria da Divina Riqueza. E antes de a gente fazer o nosso próximo exercício, eu quero muito rapidamente te explicar o que é isso. Até para você ir se preparando, porque de repente você toma essa decisão. Eu não quero ficar só no Despertar da Abundância, só nessas 3 noites. Eu quero dar o próximo passo. Eu quero acompanhamento da Márcia Luz por 1 ano. Eu quero fazer parte da mentoria Divina Riqueza. Na Divina Riqueza, o objetivo é desbloquear a prosperidade em todas as áreas da sua vida, com a conexão espiritual certa. Então, não é um produto para quem não acredita em Deus e não quer acreditar. É um produto para quem entende que a conexão certa com a força do Altíssimo te abre as portas que você precisa para a prosperidade. E eu vou te ensinar a fazer isso da maneira certa, como eu fiz na minha vida. Descubra como alinhar suas finanças, sua espiritualidade, sua mente para atrair prosperidade e abundância. Lembra que quem tem Deus como sócio prospera. Como assim Deus como sócio, Márcia Luz? Não tem sócio mais poderoso do que Deus.
Agora, claro que tem um jeito de se relacionar com esse sócio. Deus não gosta de sócio preguiçoso, por exemplo. Então, não é só, então é só eu rezar que a prosperidade vai acontecer na minha vida? Não. Tem um jeito certo de trabalhar a mente, de trabalhar o coração, de trabalhar as ações para que a prosperidade aconteça. E quando você aprende a ter Deus como sócio, a mágica acontece, e é isso que eu ensino na Divina Riqueza. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, ela está presente em todas as áreas da vida, é o que a gente vê na Divina Riqueza, como conseguir trabalhar sua espiritualidade e o poder da conexão divina para transformar sua realidade financeira, emocional e espiritual. O que é a Divina Riqueza? Imagine participar de encontros mensais, ao vivo e online comigo, onde a gente vai explicar o poder da espiritualidade aplicada para a prosperidade financeira e pessoal. Imagine receber reflexões e orações diárias que vão fortalecer sua fé e alinhar sua vibração com a riqueza durante 365 dias. Todo dia chegar no teu celular uma oração e um ensinamento para te ajudar a alinhar o teu dia. Imagina estar conectado a grandes nomes da prosperidade financeira e da espiritualidade, que vão compartilhar todo mês experiências e técnicas para você aplicar no seu dia a dia. Eu já vou contar quem são esses professores convidados. Imagina fazer parte de uma comunidade focada na transformação e evolução espiritual, com suporte diário, para você nunca desistir do seu caminho durante um ano, suporte diário. O que você vai receber na Divina Riqueza? Encontros quinzenais no Zoom. O Zoom é um aplicativo que a gente baixa no celular ou no computador, onde não só vocês vão me ver, como eu vou ver vocês também. Vou poder ver e ouvir vocês. A cada 15 dias a gente vai ter um encontro. Na primeira quinzena você vai ter uma aula comigo, onde eu vou trabalhar vários conteúdos de prosperidade e espiritualidade. A gente vai trabalhar livros nesse conteúdo. E nos próximos 15 dias, no mesmo mês, você vai ter um encontro com professores que eu já vou te mostrar quem são. Você vai participar de um grupo no Telegram e todo dia às 7 horas da manhã vai um áudio que é uma oração e um ensinamento para dar o tom do seu dia. Além disso, uma vez por semana, você vai receber um exercício prático que vai trabalhar prosperidade e espiritualidade, os dois juntos, de tal forma que a sua vida vá prosperando. Um exercício por semana durante o ano inteiro. A cada 15 dias tem uma aula comigo e depois, nos próximos 15 dias, tem uma aula com um desses convidados especiais. E esse acompanhamento é por 12 meses. Quem são esses convidados especiais? Marcos Trombeta, que trabalha a reprogramação mental de um jeito muito poderoso, o padre Mário José, que vai trabalhar a espiritualidade na ótica cristã, o Dani Miller, o mago das vendas, que vai te ajudar a vender e ganhar dinheiro, o Jober Chaves, conselheiro espiritual, que vai te ajudar a conseguir aplicar os ensinamentos e prosperar, a Samara Santos, psicóloga, que vai te ajudar a conectar as emoções para encontrar riqueza, a doutora Isabela Souza, que é minha médica, que vai te ajudar a gerar saúde e prosperidade na sua vida, o João Rodrigues e a Zenilda Soprani, que é um casal extremamente empreendedor, multimilionário, bilionários, na verdade. Eles vão ensinar como eles vieram da miséria absoluta e conseguiram construir uma vida próspera. A Débora Vecchio, que você já viu a história dela hoje, ela vai te ensinar a trabalhar suas emoções. A Gisele Edler, que é fundadora da Faculdade de Saúde Avançada, vai te ajudar a trabalhar a saúde e prosperidade. O Leandro Percário, que foi a pessoa que trouxe o TFT para o Brasil, vai te ensinar como libertar traumas que estão te impedindo de prosperar. A pastora Amanda Baldoni, líder religiosa, vai te ensinar a libertar traumas emocionais que estão travando a sua vida. O Roberto Navarro, educador financeiro, vai te ajudar a ganhar dinheiro e saber o que fazer com esse dinheiro. Nós temos vários temas centrais que nós vamos trabalhar nessa mentoria. Conexão espiritual e prosperidade, alinhando a fé com os objetivos financeiros, mindset e abundância, como mudar sua mentalidade para atrair riqueza, desapego e libertação, libertando-se dos bloqueios emocionais e espirituais que impedem o seu progresso, rituais diários para abundância, então todo dia você vai praticar gratidão, vai fazer oração e vai fazer exercícios diários
para se manter na vibração correta durante todo o ano, aplicação prática de exercícios que uma vez por semana você vai receber, exercícios gostosos, fáceis de fazer, que você vai adorar. E nós vamos trabalhar vários livros, alguns deles, Peça e Será Atendido, da Esther Jerry Hicks, e Deixar Ir, do David Hawkins, Deixar Ir, O Caminho do Desapego. São livros muito interessantes que nós vamos trabalhar nesses encontros mensais, uma vez por mês comigo e uma vez por mês com convidados. Então, a cada 15 dias vai ter um encontro nosso ao vivo e online. A Divina Riqueza é a jornada de transformação financeira e pessoal. Imagine-se em sua melhor versão, em paz e com liberdade financeira. É exatamente isso que você vai viver na mentoria. A partir de amanhã, eu vou falar para você como é que você pode fazer para entrar, para garantir a sua vaga na mentoria e ter esse acompanhamento anual comigo. E eu quero compartilhar com você agora a história de mais um aluno meu, o Thierry França, que também foi meu aluno de mentoria. E ele vendeu 1.800.000 em imóveis. Ele quitou dívidas e ele está com novos projetos na vida dele agora. Então, o Thierry, ele é corretor de imóveis, só que ele estava com tudo parado, não estava conseguindo vender nada, e você sabe que se o corretor não vende, ele não ganha. E ele começou a fazer minha mentoria, e olha o que aconteceu na vida dele, é um minutinho só, acompanha para depois a gente ir para o nosso exercício final. Aqui contar um pouquinho, assim, bem resumida a história que eu tive com relação à aquisição do curso. Eu que estava muito mal de grana, estava bem lascado mesmo, cheque especial todo comprometido, totalmente endividado, cartão de crédito para pagar. Eu só tinha um limite pequeno de R$ 2.500 mais ou menos no meu cartão. Era tudo que eu tinha no dia que abriram as vendas pro curso. Eu fui lá e apostei em tudo. Sendo que na semana das lives, né, que a Márcia fez no YouTube, eu já consegui ver uma grande movimentação das coisas acontecendo, de vendas, né, como eu sou corretor de imóveis. Eu tava meses sem vender, e a partir da primeira live as coisas começaram a acontecer, pessoas me ligando, fechamentos acontecendo, e eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso apostar. E eu fui lá e apostei. Na semana seguinte, após a compra do curso, e já assistindo as primeiras aulas e aplicando aquelas técnicas, eu já consegui reaver, assim, aquele valor foi rápido. O valor que eu investi no curso voltou rapidamente para mim, e muito mais. Só para vocês terem uma noção, eu vendi aí, ao longo de uma semana aí, mais de 1.800.000 em imóveis. Então, assim, realmente eu consegui já quitar muitas das minhas dívidas, já tô com grandes projetos e planos. Dinheiro, as pessoas começaram a fazer transferência para mim, que eu nem esperava mais receber dinheiro, e tudo começou a acontecer de uma maneira muito louca e rápida, e eu tô muito feliz, eu tô muito esperançoso. Eu só tenho a agradecer a você, Márcia. Espero que muitas pessoas vejam esse meu relato e tenham essa atitude de chegar e se comprometer e dar tudo que tem, porque realmente é com a fé que a gente consegue conquistar tudo na nossa vida. Muito legal, né, gente? O Thierry estava com a vida travada. Imagina, 2.500 era todo o dinheiro que ele tinha ainda do limite do cartão, porque de verdade ele nem tinha. E, de repente, em pouco mais de uma semana, ele vendeu 1.800.000 reais. E quem já trabalhou com imóveis sabe que isso não é da noite para o dia. E quando está travado, parece que trava e não tem Cristo que faça as coisas mudarem. Por quê? Porque o nosso Deus nos dá liberdade. E se a gente está vibrando na frequência errada, não adianta que as bênçãos não chegam. Eu quero esclarecer uma coisa. Tanto o Thierry quanto a Débora Vecchio são alunos de outras mentorias minhas. Por quê? A Divina Riqueza é uma mentoria nova, que você está tendo a oportunidade inédita de participar. Eu sempre tive produtos de gratidão, quem me acompanha sabe que eu ensino a praticar a gratidão da maneira correta, eu tenho uma metodologia da gratidão, que foi minha tese de doutorado nos Estados Unidos, e eu trabalho prosperidade, então eu tenho sempre produtos de gratidão e de prosperidade. E ao longo desses 33 anos eu já tive várias mentorias, só que este ano eu me senti muito tocada, muito chamada por Deus para ter uma mentoria chamada Divina Riqueza. Inclusive, o nome veio para mim em oração. Eu vou te confessar que eu não estava muito animada para criar essa mentoria, porque dá trabalho, você tem que começar tudo do zero, produzir as aulas, juntar os professores, a agenda deles é super difícil,
é super concorrida. Fazer um treinamento com cada um desses professores é mais de R$ 2.000. Imagina juntar 14 desses professores no mesmo lugar, ter a disponibilidade de criar todo o material que eu precisava criar. Então, quando Deus começou a tocar meu coração e pedir para eu criar a Divina Riqueza, eu tentei negociar com ele. Eu falei, ai, Deus, para quê? A gente já tem produto pronto, tem o Fluxo da Riqueza, tem o Clube do Milhão, tem o Clube da Liberdade Financeira, tem o Passaporte do Sucesso, tem o Passaporte da Riqueza, Deus, não me pede isso. Só que ele foi muito claro comigo. Ele queria um produto onde eu trabalhasse prosperidade à luz da espiritualidade. E, embora isso sempre foi um viés nos meus treinamentos, porque é o que eu acredito, e eu só consegui conquistar a vida que eu conquistei graças ao meu vínculo com Deus, isso não ficava tão claro nas outras mentorias. E dessa vez ele tocou meu coração e eu vou ensinar na Divina Riqueza como é que é essa conversa que eu tenho com Deus, como é que eu faço para ouvir Deus, porque o que ele fala, mas daí a gente ouvir, saber quando é ele que está falando e quando não é a nossa imaginação, exige todo um treino. E eu vou ensinar isso para você na Divina Riqueza também. A gente tem que exercitar esse treino, não é assim da noite para o dia. E eu vim exercitando, e hoje é muito claro para mim quando ele está falando comigo, nos momentos de oração que eu faço diariamente. E ele claramente me avisou, eu preciso de uma mentoria onde fique muito explícito para as pessoas que vão participar que a Divina Riqueza é a chave para que a prosperidade aconteça. Esse vínculo do Altíssimo com o mundo terreno, do espiritual com o dinheiro. Quando a gente junta essas duas coisas da maneira certa, a prosperidade flui para a sua vida. E aí eu adiei por uns 2 a 3 meses tudo que eu pude, até eu sentir que ele estava me puxando as orelhas. E assim, se a gente começa a se recusar a ouvir Deus, as coisas começam a travar em várias áreas da sua vida. As coisas começaram a travar aqui e ali, eu falei, tá bom, Deus. Entendi a mensagem, obrigado por ter me avisado. Ok, eu sou uma serva nas suas mãos, faça de mim como barro nas mãos do oleiro. Vamos criar juntos, então, eu e ele, a Divina Riqueza. O tempo todo foi com muita oração, foi com muita inspiração para eu saber cada professor que eu tinha que convidar, cada exercício que tinha que existir nessa mentoria, o formato que ela precisava acontecer. Cada coisa foi inspirada para que eu possa agora oferecer isso para vocês. Amanhã e depois eu vou falar como é que você faz para garantir a sua vaga na Divina Riqueza. Combinado? Mas vamos seguir, então, para o nosso exercício final. Antes disso, eu quero dividir mais uma frase com você de um grande autor do mundo do autodesenvolvimento, Joe Dispenza. Ele diz o seguinte: você não precisa fazer por esforço, faça pela vibração. O que significa isso? Tem gente que tenta enriquecer fazendo força. Lamento te dizer, esse caminho não funciona. Como é que eu sei disso? Porque por muitos anos da minha vida eu fiz isso. Como eu te falei, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu sempre fui muito esforçada. Eu sempre, inclusive, me orgulhei disso, que eu era uma guerreira, que eu era uma lutadora, que eu dava murro em ponta de faca, que eu matava um leão por dia. E aí o Joe Dispenza diz assim, só esforço não vai funcionar, não. Ou você muda a vibração, ou a prosperidade não vai vir para você. Então, eu não estou dizendo que você não vai fazer nada, que você vai entrar na Divina Riqueza e que basta ficar deitado no sofá, orando e mentalizando e fazendo os exercícios de mudança de mente e de emoção, que tudo vai acontecer. Sim, Deus vai te dar vários presentes, porque ele é um sócio bem especial. Agora, você vai precisar agir também, só que eu vou te ensinar como agir. Eu e os professores que fazem parte da Divina Riqueza. E aí, você vai poder mudar a sua vibração e um milagre vai acontecer na sua vida numa rapidez que você não imaginava que era possível. Para recapitular o que nós vimos nessa primeira aula do Despertar da Abundância, identificação e transformação de crenças limitantes. Nós fizemos, inclusive, exercício prático. Importância da vibração e energia pessoal para atrair abundância. Nós fizemos, inclusive, um exercício prático e você já vai ver chegar as bênçãos de hoje para amanhã, elas vão começar a chegar. Terceiro, visualização e afirmação como ferramentas de elevação vibracional. A gente trabalhou também várias afirmações hoje e você vai ter tarefa de casa em relação às afirmações. Ai, não é escolinha, Márcia Luz, por que tarefa de casa? Porque eu preciso que a tua mente continue trabalhando no Despertar da Abundância durante esses 3 dias.
Não adianta só a noite aqui, 1 horinha e pouco de aula, já vai mudar a tua vida de anos que você estava caminhando da maneira errada na escassez. Você precisa ficar conectado com o despertar da abundância durante esses 3 dias e 3 noites que nós vamos ficar juntos. Então, à noite a gente vai ter as aulas. Hoje foi a primeira, amanhã é a segunda e no próximo dia a terceira. Mas durante o dia, você vai se comprometer a vibrar na mesma frequência. Você precisa querer a divina riqueza, porque se você não quiser, as coisas não acontecem. Então, coloca aí no chat, hashtag eu quero a divina riqueza. Hashtag eu quero a divina riqueza. Hashtag eu quero a divina riqueza. Hashtag eu tenho uma mente milionária. Hashtag eu tenho uma mente milionária. Escreve essas 2 frases para ajudar você a se conectar com a energia certa. E qual que é a tarefa de casa? É muito simples, mas é muito importante fazer. Você vai escrever uma frase de abundância e você vai repetir essa frase ao longo do dia. Você já escreveu algumas na aula de hoje? Pode ser alguma da aula de hoje? Pode. Ai, mas ainda não estou bem feliz com essa frase. Eu quero uma frase mais poderosa, Márcia. Não tem problema, pode fazer outra. Você vai escrever uma frase, pode escrever agora ou pode escrever amanhã assim que acordar. E ao longo do dia, você vai anotar num papelzinho, você vai carregar esse papel contigo o dia inteiro, e ao longo do dia, você vai repetir várias vezes esta frase. Quantas vezes? Pelo menos 10. Mas se puder repetir 20, repita 20. Se puder repetir 30, repita 30. Eu dei um exemplo da frase aqui, ó. Eu sou abundante e atraio prosperidade para a minha vida. Isso é só uma sugestão. Tem que ser essa frase? Não, qualquer uma. Eu sou abundante e atraio prosperidade para a minha vida. Essa é a frase que eu vou repetir amanhã o dia inteiro. Você vai escolher a sua. Mas é importante que você escreva a frase. Se puder, já escreve agora, porque amanhã é nunca, né? Escreve agora. Deixa esse papelzinho junto com você, já leva ele para o teu quarto, deixa do lado da tua cama. Amanhã, quando acordar, a primeira coisa que você vai fazer é ler essa frase. Durante o dia, leva o papel com você, leia várias vezes. Pode pôr um alarme no teu celular e a cada 1 hora toca o alarme com a frase. E aí você fala a frase em voz alta, é importante falar em voz alta. Para quê? Para sintonizar a sua mente com o despertar da abundância. E aí, à noite, a gente vai se encontrar. À noite nós vamos nos encontrar aqui. E aí, amanhã, nós temos um conteúdo muito especial. O conteúdo de amanhã é o Mapa da Prosperidade, uma ferramenta prática para atrair as oportunidades que você deseja. Então, no dia de amanhã, eu vou ensinar a fazer esse mapa da prosperidade. É uma ferramenta muito legal que você vai utilizar. Hoje a gente trabalhou a energia da riqueza da prosperidade e amanhã nós vamos fazer um mapa da prosperidade. Lembra o que o Wayne Dyer fala? Uma mudança de percepção gera uma mudança de realidade. Quando você muda a percepção do seu mundo, você muda a realidade à sua volta. Então, o que a gente está fazendo com o Despertar da Abundância, na aula de hoje, na aula de amanhã e na terceira aula, é exatamente mudar a sua percepção do mundo, porque isso muda completamente a sua realidade. Então, amanhã, na aula de amanhã, 8 da noite, a gente vai aprender o mapa da prosperidade. A jornada para a divina riqueza já começou. Hoje foi o primeiro passo do despertar da abundância para você começar a jornada para a divina riqueza. E agora eu vou deixar com você pequenos trechos de depoimento de alunos que foram meus mentorados, que foram ajudados por mim e que mudaram a vida deles. E por que é importante você assistir isso? Porque se deu certo na vida deles, vai dar certo na sua também. Deus não ama mais essas pessoas do que te ama. Se funcionou para elas, vai funcionar para você. Então, acredite, pratique, participe de todas as 3 aulas do Despertar da Abundância. Já coloca um alarme para tocar no teu celular amanhã, faltando 5 minutos para as 20 horas, para garantir que você vai estar na aula. E a gente vai junto rumo à prosperidade que você deseja e merece. Divina riqueza, eu amo você. Beijo
E até amanhã, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, porque foi Ele que nos chamou para estarmos aqui juntos. Até amanhã. Eu senti um chamado muito forte para entrar na mentoria, mas ao mesmo tempo tinha uma voz que me dizia assim: olha lá, hein? Vai comprar outro curso? Não vai fazer, não vai concluir. Bom, eu continuei insistindo. Mas eu ainda me sentia insegura, principalmente se eu ia ou não ia dar conta do financeiro, se eu ia conseguir prosperar. Eu, durante muito tempo, mais de um ano, minhas contas andavam a ser muito desequilibradas. Basicamente, eu gastava mais do que ganhava. Isso acabava por trazer muita instabilidade e stress para a minha vida. Em dezembro de 24, eu comecei a assistir as lives gratuitas da mentoria da Divina Riqueza. E aí tudo mudou para mim. Mas eu nem imaginava o quanto a Divina Riqueza ia tocar fundo no meu coração. Eu senti dentro de mim que eu precisava estar naquela mentoria. Iniciaram-se as aulas gratuitas e toda noite eu estava ali assistindo todas as aulas. Mas naquele momento eu estava com um problema financeiro e não via nenhuma possibilidade de estar participando. Eu lembro que eu tive que decidir, até se na época eu comprava um celular novo, que é a ferramenta do meu trabalho, ou se eu faria a mentoria. De repente, algo inusitado aconteceu. Entrou um limite no meu cartão de R$300, era justamente o valor que eu necessitava naquele momento para fazer a inscrição. E eu não pensei duas vezes, eu me inscrevi na hora, me entreguei de verdade aos exercícios, às orações, às aulas, e tudo começou a mudar. E a cada live, a minha certeza crescia e o meu medo diminuía. E eu decidi, claro, pela mentoria, porque eu sei que o retorno que ela vai me dar é muito grande, né? E assim foi. Eu comecei a fazer os conteúdos gratuitos. Bom, eu me inscrevi. E logo no início da mentoria, o meu propósito veio à tona novamente. E os resultados começaram. E a partir dali, gente, tiveram muitas mudanças significativas, muitas bênçãos chegando em minha vida. E ano passado a demanda por essas consultorias e treinamentos estavam muito baixa, eu não consegui encontrar um caminho de como atrair, estar conectada com o público certo. E aí esse ano começaram a aparecer várias empresas buscando por orçamento, interessadas no meu trabalho, pedindo proposta. Inclusive, logo já estou comprando um celular novo. Outra coisa também foi a nossa mudança de casa. Fiz o caderno de metas, fiz o meu quadro da prosperidade, preenchi o meu cheque. Em seguida, foi eu ver, minha gente, o meu cheque de R$100 mil se materializar. Eu ver R$100 mil na minha conta, que era justamente para iniciar a construção da minha casa, que estava lá no meu quadro da prosperidade, também no meu caderno de metas para esse ano de 2025. Eu, em abril, consegui equilibrar as minhas contas. Isso é uma das conquistas. A outra, muito importante também, tem a ver com a minha conexão com Deus, que aumentou bastante, a minha fé também. E ainda não parou por aí. Na outra semana, uma causa na justiça que já vinha há muitos anos recorrendo do meu filho, que era um benefício de BPC. E, por incrível que pareça, foi aprovado. Ele hoje já está recebendo efetivamente esse benefício. Olha, eu posso dizer para vocês que são muitas bênçãos que têm chegado, mas uma delas é muito especial. O meu marido está fazendo a mentoria comigo e eu sinto no meu coração que nós estamos crescendo juntos como família e como seres humanos. Hoje nós oramos juntos, planejamos juntos, sonhamos juntos. Mas a coisa mais incrível que está acontecendo comigo é que meu coração está em paz. Eu tenho certeza que a prosperidade está na minha vida e que ainda vai ser muito mais abundante. Isso, gente, não tem preço. Este não é um curso igual aos outros. Este é um curso com grandes mentorias. Claro que o agradecimento em grande vai ser à Márcia Luz. Ela sim tem os louros. Ela sim tem o sacrifício de nos aturar. Ela sim tem o prazer de nos ensinar. Gente, é real e eu posso provar isso. É o alinhamento dos nossos propósitos e nossos valores, que as nossas energias mudam e todas as oportunidades elas começam a fluir em nossa vida naturalmente. É por isso que hoje eu estou aqui para agradecer a Márcia Luz e todos os outros mentores que fazem a mentoria Divina Riqueza. Se você também sentiu esse chamado, vem para a Divina Riqueza. Ficar íntima de Deus tem feito verdadeiros milagres na minha vida e pode fazer na sua também.